Obrigado. E aqui, vou passar para o nosso presidente, que hoje eu acho que vai ser a última fala dele, né, como presidente. Bom dia a todos. Eu também agradeço pelo voto de vocês, né, na chapa 2, e o trabalho continua. Então, como o William já falou, né, amanhã é a nossa posse, no caso. Eu quase que não vinha, porque se o governo não desse o ponto facultativo amanhã, aí não ia dar de eu vir participar. Mas aí, como deu, aí eu já aproveitei hoje, né, o feriado e tudo, e a gente está aqui. Então, é isso, né, que hoje a gente vamos amanhã a nova posse, e que vamos procurar fazer melhor do que a gente não pôde fazer o ano passado. Então, agradeço, né, por todos, e vamos amanhã nova posse e trabalhar, né? Então, é isso. Obrigado a todos. É isso aí, meu povo, é isso aí. Pessoal, eu gostaria que vocês prestassem muita atenção no que o doutor Abrailson vai nos explicar sobre essa ação da URV, tá? Mas prestassem bem atenção mesmo, tanto vocês que estão aqui como nossos amigos do interior, que eles também estão tudo ao vivo, tá? Está sendo filmado, eles estão. Então, doutor Abrailson, vamos lá. Bom dia a todos. Amigos, nós vamos falar sobre essa questão da URV, porque virou uma celeuma muito grande no processo. E nós queremos explicar para vocês tudo o que está acontecendo e na audiência que ocorreu dia 5 e o que vai acontecer na audiência do dia 24. Já temos uma nova audiência já marcada para poder, o juiz ele quer resolver essa questão, tá? Mesmo que ele tenha já decidido no processo, mas ele já reconheceu um erro material, tanto que ele marcou uma audiência e marcou uma segunda. Aí só que faltou um documento lá na audiência e ele achou melhor, para a segurança da lide, que essa documentação fosse juntada no processo no momento dessa nova audiência que ele remarcou para o dia 24. Mas essa discussão ela andou bem, né? Ela andou bem, foi uma forma do Estado protelar para buscar diminuir o efeito financeiro da ação, tá? Então eu vou explicar para vocês como é que está a situação. Pessoal, teve uma decisão do Supremo, o recurso extraordinário 561836 do Rio Grande do Norte, que ela tem uma repercussão geral, sobre a matéria de URV, né? A URV, no nosso caso, ela foi decidida e fundamentada pela doutora Inês, que é a juíza da causa, a titular da primeira vara da Fazenda Pública. Ela fundamentou como 11,98%, mas é esse o percentual para todas as ações? Não, depende de cada estudo, de cada caso, mas no nosso caso foi 11,98%, que foi decidido e transitou julgado dessa forma, tá? O que aconteceu? Saiu uma decisão do Supremo em 2016, e o Estado ele vem se utilizando dessa decisão de 2016 para poder zerar a dívida. E como é que ele consegue zerar essa dívida? Existe um tópico 5 da decisão do Supremo que diz o seguinte: o término da incorporação dos 11,98% ou o índice obtido em cada caso da remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção da parcela de remuneração pelo servidor de eterno. Ou seja, o que ele quer dizer? Existe a perca remuneratória? Sim. Quando? Na conversão. Quando foi a conversão? Março de 94.
Ah, você tem direito desde lá, a vida inteira, a esses 11,98? O Supremo diz que não. Ele fala que na primeira legislação que tiver uma reestruturação remuneratória, esses 11,98% está revisto. Entendeu? Então ele diz isso. Mas, Abrailson, quando foi que aconteceu a reestruturação administrativa no Estado? 2002, com a Lei 1068. Vocês sabem que quando chegou em maio de 2002, vocês passaram por essa reestruturação remuneratória, através da Lei 1068. Naquele momento, senhores, todo mundo era admitido pela SEAD, todos os motoristas. Aí, admitia na SEAD, distribuía entre todas as secretarias, eram lotados na CESAL, na educação, na agricultura, na CEFIM, na PGE, em todas as secretarias você era lotado, mas a sua estrutura remuneratória, ela estava na 1068, de todos os motoristas e operadores de máquinas pesadas, poderia ser de qualquer secretaria. Essa mudança de legislação que ocorreu posterior, que teve reconhecimento da estrutura remuneratória para cada secretaria, só aconteceu depois, tá? Então, quando chegou com a Lei 1068, houve a reestruturação administrativa. A nossa ação judicial, ela foi proposta no mês 11 de 2010. Então, ela retroage aos 5 anos anteriores à propositura da ação, que vai buscar 2005, né? Vai buscar 2005. Se a reestruturação administrativa aconteceu em 2002, qual é o entendimento do juiz? É que não existe efeito financeiro. Os 11,98 foi revisto em 2002 com a reestruturação administrativa, entendeu? A nossa ação busca só até 2005, então quer dizer, já foi revisto o efeito financeiro, o resultado financeiro da ação é o que? É zero. E por causa dessa matéria que o Estado levou, ele decidiu dessa forma. Então o que ele quis? Ele disse: eu não vou prejudicar o sindicato para poder colocar em situação de pagar honorário de sucumbência, e eu vou extinguir a ação. Ele extinguiu, ele deu extinção da ação. No momento que você extingue a ação, não cabe honorário de sucumbência, entendeu? Então ele fez isso, ele deu uma decisão. Aí nós corremos com ele para poder conversar com ele. Só que ele deu ele deu essa sentença, e essa sentença ela não ficou disponível. Essa decisão não ficou disponível. A gente nem sabia. Quando a gente marcou para falar com ele, ele marcou a nossa data, a gente chegou lá. Aí ele falou: vocês querem falar comigo sobre a decisão, né? Eu fico até entristecido de falar isso para vocês. Eu falei: qual decisão, doutor? Ele falou: não, eu dei a decisão que foi extinto o processo. Aí eu falei: olha, o senhor me perdoe, mas a gente não tem conhecimento dessa decisão. Isso não foi publicado, entendeu? Doutor Rabelo, doutor, acabei de começar agora. O senhor quer falar? Pode, aí o doutor faz o complemento, tá? Aí a gente vai trocando aqui as palavras aqui, e a gente também vai ter oportunidade de vocês fazerem a pergunta de vocês. Doutor, eu expliquei para ele sobre a questão da reestruturação administrativa que aconteceu em 2002, né? Tem algum telefone tocando? Então, o que aconteceu? Eu expliquei para ele sobre a reestruturação administrativa que aconteceu em 2002. Aí eu falei para eles também sobre o que nossa ação ela tem um efeito financeiro a partir de 2005, né? Estou explicando o que vem acontecendo e qual é o entendimento do juiz. Aí o juiz ele pegou e ele deu a extinção do processo. Então, pessoal, o que acontece? Então, ele teve esse entendimento. Qual foi o entendimento que ele teve?
que os 11,98 ele foi absorvido na reestruturação administrativa que aconteceu em 2002. Então o efeito financeiro do processo era zero. Então ele deu a sentença. Quando chegando lá, a gente marcou uma reunião para marcamos uma reunião, eu e o doutor Rabelo, para nós falarmos com ele e explicar a situação do processo. Aí ele veio nos falar aí ele comentou: vocês querem falar comigo sobre a decisão, né? Eu lamento muito, mas é aquilo mesmo. Aí eu falei: que decisão, doutor? Nós não estamos sabendo de nada. Doutor Rabelo: ninguém está sabendo de nada. Não, eu dei a decisão. O senhor deu a decisão no processo coletivo? Sim. Aí o doutor foi olhar: olha, só me perdoe, mas não foi publicada essa decisão. Aí teve um erro material, né? Um erro improcedendo no processo. Aí o que aconteceu? Ele pegou e reconheceu que não tinha sido publicado, disponibilizou a decisão para a gente, né, doutor? Aí a gente pegou e vai começar, aí vamos reiniciar o prazo. Ótimo. Mas aí foi ótimo que aconteceu esse erro improcedendo, porque até então a gente não poderia ter falado com ele, mostrado a verdade para ele, para poder mudar o pensamento dele, entendeu? Tentar mudar, né? Porque a gente só demonstra o que acontece. Então, ótimo. Então, levando em consideração o que ele falou, a gente demonstrou para ele o seguinte: uma coisa é a legislação dizer, outra coisa é acontecer. A lei de 2002, senhores, a lei de 2002, ela traz uma remuneração, uma outra roupagem? Sim, ela traz. Mas só que existem rúbricas que foram incorporadas nessa nova estrutura remuneratória. E levando em consideração essas rúbricas que foram incorporadas nessa nova estrutura remuneratória, não existe ganho financeiro que ele possa direcionar para os 11,98%. Então o nosso primeiro trabalho era o quê? Demonstrar para ele que com a reestruturação administrativa e remuneratória não houve ganho financeiro em 2002, para que ele extinguisse o nosso poder de execução. Então o nosso primeiro trabalho foi esse. Como a gente ganhou o tempo de volta, nós protocolamos os embargos de declaração demonstrando isso. Quando nós protocolamos isso e ele teve conhecimento através da nossa visita a ele marcou a reunião do dia 5. Então nós chegamos lá para fazer a defesa oral, né, e comprovar com a presença do Estado, dos representantes do Estado, que em 2002 não teve ganho financeiro. Então nós levamos isso. Por que nós levamos só essa documentação? Porque era esse o fator de extinção do processo. Entendeu? Foi extinto porque ele citou que em 2002, com a reestruturação, houve ganho financeiro que resolveu os 11,98 e utilizou como parâmetro a decisão do Supremo. Vocês compreenderam? Então foi isso que aconteceu. Então quando chegou no dia da audiência, nós chegamos preparados lá para demonstrar que com a reestruturação não houve ganho financeiro nenhum. Pelo contrário, foi perca remuneratória. Por quê? Porque o sindicato ele ingressou com a ação do adicional de isonomia para juntar ao vencimento básico. Ele ingressou com a ação do salário mínimo e ganhou as duas ações. O Estado estava pagando em 2002 valor inferior ao salário mínimo. Então, com essas duas decisões, senhores, a referência inicial da lei 1068 deveria ser R$400. E a lei, isso tratando-se só de vencimento básico. E a lei, ela traz no seu corpo remuneratório o inicial de 250. Então quer dizer, vocês foram lesados naquela época em R$150. Como é que ele pode extinguir o nosso poder de execução se essa nova lei, essa nova estruturação jurídica que estava prevista na decisão do Supremo, se ela não me dá ganho financeiro? Entendeu? Então ele já observou aquilo. Só que o Estado, ele tem as artimanhas dele. O Estado, naquele dia da audiência, dia 5, ele estava com um procurador e um técnico presente,
e virtualmente um outro procurador, mais 2 técnicos. Então eles estavam em 5 pessoas. É isso, doutor? E isso tudo que estava sendo dito dentro da audiência, eles estavam pesquisando na hora. Por quê? Porque eles queriam sair daquela audiência com essa decisão aí sacramentada. Eles tinham interesse em excluir o nosso potencial de execução. Só que o juiz, ele já notou que nós temos o quê? Que nós temos capacidade de manter a nossa ação viva. Por quê? Porque a reestruturação não teve ganho financeiro. Então o Estado, no meio da audiência, ele trouxe uma outra situação. Nós precisamos verificar a ficha financeira do momento da conversão. Aí o juiz perguntou: os senhores trouxeram isso? Aí eu falei: não faz parte da discussão. A extinção do processo, ela se deu pela reestruturação jurídica de 2002. Em nenhum momento foi tocado lá a ficha financeira de 94. Entendeu? Então ele por via das dúvidas, achou mais interessante trazer as fichas financeiras anteriores, porque o Estado queria dizer o quê? Porque naquele momento da conversão lá, o salário mínimo ele era R$ 64,75. E o que ele queria dizer com isso? Ele queria dizer que teve aumentos no salário mínimo que eles deram e que aquilo tinha que absorver os efeitos do 11,98. Aí ele queria extinguir a ação. Aí eu falei: opa, não é bem assim não, porque o próprio RE que vocês utilizaram como término, como possível término da ação, ele também tem algo relevante, que eu vou ler para vocês aqui. Ele diz o seguinte, o direito do percentual de 11,98% ou índice decorrente do processo de liquidação na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento de remuneração de servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre verba gratia no momento do poder legislativo e do poder judiciário, por força do artigo 168. Consequentamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. Então ele está afastando a possibilidade de o Estado dizer: não, mas o salário mínimo era 64, depois passou para 136, eu dei um aumento, os outros 98 está incluído. Entendeu? Não existe isso. Não existe a possibilidade de você pegar esse aumento do salário mínimo para utilizar como reajuste dos 11,98. Aí na mesma hora que eu falei isso, os técnicos deles já correram lá, vamos olhar se é verdade, entendeu? Que eles queriam matar a ação naquele momento. Aí ele olhou lá, aí o técnico foi até o Regis, foi, doutor? Ele pegou e falou: Zé, de fato, na decisão fala isso, que não pode ser incorporado nem absorvido por outros ajustes, devido à impossibilidade da redução salarial. Ao juiz, na mesma hora: então vocês concordam? Isso tudo sendo gravado, pessoal. Sim, concordamos com isso, concordamos. Então quer dizer, aí qual é? E por que foi parado naquele momento a audiência? Porque o Estado, ele vai lutar para extinguir a ação em 2002, mas ele já sabe que está difícil, né? Só que aí ele trouxe a matéria de que a perca dos 11,98 aconteceu em 94, então tem que ser visto naquele momento, e o efeito financeiro de lá evoluído até os dias atuais. Foi isso que ele fez. Pessoal, nós vamos manter a ação viva? Sim, nós temos o potencial para isso. Nós temos um potencial para demonstrar que em 2002 não teve acréscimo, ou
vocês tiveram foi perca. Como acabei de falar, o vencimento da 1068 deveria ser inicialmente R$400, por força da decisão do salário mínimo, da ação do salário mínimo, que em abril de 2002 era equivalente a R$200, e por força da decisão do adicional de isonomia que reconheceu aos senhores 100% do vencimento básico. Então, eu estou falando de R$400, a lei trazia 250. Afasta qualquer possibilidade de ele extinguir a nossa ação em 2002. No entanto, o juiz ele já reconheceu a possibilidade de não trazer esses 11,98 para uma nova estrutura remuneratória após 2002. Ele já reconheceu em audiência, e não adianta a gente querer bater nisso, porque a gente não vai ter matéria para a gente ganhar isso lá nos tribunais posteriores. Não é isso, doutor? A gente já conversou sobre isso, né? Você quer falar um pouquinho? Bom dia, pessoal. Desculpa eu atrasei um pouquinho, porque a primeira reunião era 9, aí então falou que era 8 mesmo, quero me desculpar. O doutor Breno já explicou muito bem detalhado o que eu quero dizer, a parte contábil, né? E a parte jurídica é a seguinte: na verdade, o Estado, ele não sei por que motivo, né? Ele hoje, embora ele tenha trazido várias teses, no início da execução, o Estado, por exemplo, que nós dividimos, o doutor explicou, nós dividimos essa ação em ação plurimas. O que é ação plurima? Nós pegamos e dividimos essa ação em um grupo de 10 e fizemos a execução justamente para facilitar a expedição de precatórios, para facilitar a apreciação dos valores e o pagamento do precatório, o RV. Então, lá atrás, em 2002, quando nós iniciamos essa execução em 2020, o Estado vinha reconhecendo esses valores. Inclusive a diferença, por exemplo, uma ação de 10 pessoas, 400 mil, ele dizia, não, esse cálculo está errado, tem uma diferença aqui de 4 mil, de 3 mil, e nós concordamos. Tanto que alguns dos senhores receberam precatório, acho que não me engano 11 pessoas receberam precatório dessa ação. Por quê? Porque o Estado lá atrás reconhecia o cálculo, questionava alguma situação e o processo foi tramitando. E aí quando o juiz, a justiça homologando os cálculos, nós pleiteando o precatório humanitário e toda tramitando normal. De repente, né, o Estado mudou a tática dele, não sei porquê, né, e começou a apresentar tese diferente. E para nosso azar, a doutora Inês, né, que é a titular da vara, ela foi para o tribunal. E quem veio para a vara é o doutor Aldaziano, é um juiz novo, né? E o cara muito gente boa e tal, mas assim, ele foi uma coisa muito nova. O RV é um processo complexo, complicado, entendeu? Esse processo, vocês bem sabem, nós fomos até o STF com esse processo. Esse processo na última instância da justiça. E é um processo complexo, é um processo muito complexo. Então, o que ele fez? Ele teve que estudar todo o processo. Ele estudou, mas assim, ele não tem só o nosso processo, ele tem 2.000 processos para estudar, para trabalhar. Então, não é uma prioridade dele, debruçar sobre esse processo. Então, nós temos que levar, né, a nossa defesa como nós estamos fazendo. Há 3 anos a gente só faz isso. Há 3 anos que eu fiquei trabalhando esse processo incansavelmente. Recurso em cima de recurso, o Estado. 7 anos que eu trabalho nesse processo. Então essa enxurrada de recursos, o juiz, acho que ele ficou sufocado, né?
focado. E a gente trabalhando, todo mundo quase louco com esse processo. O que ele fez? Extinguiu, o senhor já falou, extinguiu o processo principal. O principal, porque, como eu falei para vocês, nós dividimos esse processo em ação plurimas, tem 350 pessoas nas plurimas e ficou o restante dos exequentes no principal. Ele extinguiu o principal. Quando ele extinguiu o principal, eu não sei se a ideia dele era justamente isso, eu vou extinguir esse processo aqui para vocês tomarem outro rumo. Qual seria a providência que a gente teria que tomar nesse processo? Extinguir o processo. Vai voltar com as pessoas de volta para o STJ. Tribunal de Justiça, STJ e talvez até o STF, porque a matéria é constitucional. Então, esse caminho que a gente não quer fazer. Esse caminho que a gente está ainda mantendo o processo vivo, querendo manter o processo vivo, para não ter que fazer esse caminho de volta. Porque, fatalmente, a gente vai reverter essa ação lá no STF. Mas aí quanto tempo vai demorar isso? O processo tem 10 anos, 12 anos esse processo tem. A gente vai levar mais o quê? 10 anos? Eu vou estar vivo daqui a 10 anos. Então o que o doutor Brasil falou, é que nós não queremos fazer esse caminho de volta. Nós estamos trabalhando nesse processo. Ele marcou uma audiência para a gente nesse processo que ele extinguiu, ele marcou uma audiência. Nós apresentamos embargos, o doutor Brasil fez um trabalho, nós apresentamos embargos e fomos para uma audiência dia 20, dia 5. Aí o Estado veio com outra tese, o Estado trouxe outra situação, né? O juiz já entendeu que o Estado está jogando com essa situação, né? E porque no processo principal, você vê como não tem fundamento, todo dia ele vem com uma tese diferente. No processo principal, ele trouxe 2 cálculos nesse processo. Ele trouxe um cálculo de 200 mil, a pessoa tem direito a 200 mil reais. E outro cálculo de 1.200.000 mais ou menos, né? Que daria acho que uma RPV para você, 7 mil, 5 mil, 8 mil para cada um. Então ele não tem, todo dia ele traz uma coisa diferente. Então o juiz já viu que eles estão jogando, entendeu? Está vendo o que cola nessa ação. Mas aí, pessoal, dia 25, nós temos outra audiência. Nós já apresentamos os embargos, né? Os embargos de declaração, né? O juiz, foi com o juiz já várias vezes, conversando com ele pessoalmente, com o doutor Abrailson. E essa audiência do dia 25 vai ser eu acredito que ali ele vai ter que decidir se extinguir o processo, se reconhecer os valores que nós apresentamos, vocês vão apresentar outros valores, tá? Mas o importante é que a ação está viva, a ação não está extinta. Embora divulgado, que tenha sido extinto, mas ele extinguiu o processo. Você pode ver que lá ele já faz constar, né, que o processo pode ser reaberto, tanto que nós apresentamos embargo de declaração, que é justamente o embargo de declaração pode mudar a decisão dele, pode alterar a decisão dele em qualquer momento. Então, dia 25, o doutor Brasil está preparando um novo estudo, né, com relação a nova tese que eles apresentaram, e a gente vai para essa audiência eu acredito que essa aí vai ser a última, doutor. A última audiência que nós teremos com o Estado, e o juiz vai ter que decidir. Se mantém a extinção, a gente vai recorrer, vai voltar com esse processo de volta, né, para o STJ, Tribunal de Justiça, STJ e STF. É o que nós não queremos, porque aí ninguém vai receber isso aí tão cedo. Mas eu acredito que o juiz já entendeu o jogo do Estado, ele viu que o Estado está jogando com essa ação, com essas teses, com esses cálculos. E essa audiência vai ser. Vamos ter que aguardar o que vai acontecer. A gente não tem nem o que dizer para vocês, vai ser isso, aquilo, porque o juiz é que vai decidir. Entendeu?
E o que ele decidir, o que a gente pode fazer é só recorrer, entrar com os recursos que estão ao nosso alcance. Quando o senhor fala audiência, porque assim, se atravessar o marco de declaração da decisão, quando o senhor fala audiência, é uma audiência de escritório, de gabinete, porque ele vai ter que julgar a barra de declaração, né? Vai, doutor. Isso. Seu advogado? Sim. Doutor, é porque assim, eu não sei se você conhece o doutor Dazen, você conhece, doutor? Eu conheço aí. Ele é muito aberto a discussão, a apresentar. Entendeu? Tanto que a gente já foi lá, conversou várias vezes, ele me deu o telefone dele pessoal para mim. Doutor, se eu tiver alguma. Então, ele é assim. Então, ele podia ter muito bem decidido o processo, extinguir e ter logo, entendeu? Vou procurar o direito de vocês, recorre para onde vocês quiserem. Mas não, a gente vê que ele tem uma boa vontade. Como eu falei para o senhor, embora ele não eu falei, para ele não é novidade esse processo, tudo é novidade. O processo de 2010, essa ação é muito antiga, e ele chegou agora, entendeu? Ele está viajando, ele estudou o processo. Tanto que ele desarquivou o processo principal. Ele desarquivou o processo do CG Peron, que também era da URV, um processo nosso, para estudar o processo. Eu entendi que ele está bem. Só que eu falei para o senhor, ele não tem, ele tem 2 mil processos, não tem só o nosso. Então o que ele fez nesse processo? Ele extinguiu. Eu falei para o senhor, eu acho que ele está sufocado com um monte de recursos. O Estado mandava para a gente apresentar cálculo, apresentava cálculo. Ele teve processo nosso que ele acatou os nossos cálculos e o Estado embarga.